A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre Moisés ter visto a face de Deus. Bom, o Antigo Testamento, principalmente a obra atribuída a Moisés, diz que Moisés viu a face de Deus e conversava com Deus face a face. Quando nós chegamos no Novo Testamento, em vários momentos, se afirma que nenhum homem jamais viu a Deus. Então, como conciliar estas declarações? Moisés viu ou não viu a face de Deus? Se Moisés viu a face de Deus, e no Evangelho de João se diz que ninguém jamais viu a Deus, quem está certo? Quem é que está certo? Quem é que está falando a verdade? Em quem é que nós devemos dar crédito? É na obra de Moisés, vamos dizer, no Antigo Testamento, que mostra que Moisés viu a Deus, que conversou com Deus, que via a Deus face a face, ou devemos dar crédito no Novo Testamento, que diz que nenhum homem jamais viu a Deus? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal e tentaremos dar uma resposta para esta aparente discrepância. Ok? Este vídeo ele está sendo feito para nós fazermos uma análise à luz da Bíblia Sagrada e, a partir das páginas da Bíblia Sagrada, nós darmos uma resposta, seja positiva ou seja negativa. Vamos começar aqui por o livro de Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33 e versículo 11. Eu prometo para vocês que o que a Bíblia disser, isso nós vamos repassar. Eu vou ler a Bíblia Sagrada, como sempre faço, e eu vou interpretá-la de acordo com o que o autor está dizendo. Ok, meus irmãos? Êxodo 33, 11 diz o seguinte: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Bom, aqui nesta declaração diz que e falava o Senhor com Moisés face a face. Não sou eu, mas é o próprio texto quem está dizendo que Deus falava com Moisés face a face. Agora vamos ver aqui nos versículos 20 a 23. Vamos lá. Aliás, vamos pegar aqui do versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo. Portanto, não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irás à minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto,
que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui eu quero que você preste bem atenção. Moisés, que no versículo 11 se diz, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Eu quero que você preste bem atenção. Primeiro, o Êxodo diz que Deus falava face a face com Moisés. Agora veja aqui no versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face. Vamos lá, meus irmãos. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Bom, a gente começa logo aqui do próprio relato, aqui do Êxodo. Como é que no versículo 11, Êxodo 33, 11 diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois se tornava ao arraial. Vamos lá. Primeiro, o Êxodo declara que Deus falava com Moisés face a face. No mesmo capítulo, o que é que diz? E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Bom, meus queridos, como é que eu vou entender esta declaração? Se em Êxodo 33, 11 diz que o Senhor falava a Moisés, então falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E aqui no versículo 20 do mesmo capítulo diz: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Daqui, comparando as duas passagens, como é que a gente vai entender? A gente só pode entender, eu acho que o entendimento certo será esse: o fato de Deus falar com Moisés face a face não significa que Moisés via a face de Deus. Essa é a forma de nós conciliarmos esta aparente discrepância no próprio capítulo do Êxodo. E falava o Senhor a Moisés face a face. Ora, juntando com esta declaração, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Como é que nós vamos compreender isso? É que Deus falava a Moisés face a face, porém Moisés não via a face de Deus. Ora, se Moisés tivesse visto a face de Deus, meus irmãos, não faz sentido, para mim não faz sentido, como é que Deus, ou melhor, se Moisés tivesse visto a face de Deus, procuremos agora entender, se Moisés tivesse visto, contemplado a face de Deus, como explicar então esse pedido de Moisés? E disse mais: não poderás, ou Deus falando, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que eu posso entender aqui é que Moisés não, pelo menos até aqui, Moisés ainda não tinha visto a face de Deus, embora seja verdade que Deus visse a face de Moisés, embora seja verdade que Moisés estivesse na presença de Deus, isso, porém, não significa que Moisés estava vendo a face de Deus. Mas vamos continuar. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mais uma vez aqui nós temos Deus dizendo para Moisés: mas a minha face não se verá, ou seja, a minha face, tu, Moisés, não verás. Ok? Então vamos aqui continuar para
Continuo aqui com outro relato. Números, capítulo 12, 8. Números, capítulo 12 e versículo 8. Olha o que diz aqui. Números, capítulo 12 e versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. É interessante, irmãos, os detalhes. Ele vê a semelhança do Senhor. Aquilo que é semelhante não é igual. Igual é uma coisa, semelhante é outra. Por exemplo, Deus fala no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora eu pergunto, será que o homem é igual a Deus? Não, mas o homem foi feito à semelhança de Deus. Ora, sendo o homem a semelhança de Deus, no entanto, o homem não é igual a Deus, então daí nós concluímos que semelhança não é o equivalente à igualdade. Então, chamo a sua atenção para esta declaração. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Vamos aqui para uma outra declaração. Números, capítulo 14, 14. Olha o que diz aqui. E dirão os moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, face a face lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Mais uma vez aqui nós temos uma declaração que diz que Deus, então dirão os moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, e que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Além desta declaração, nós temos aqui outra bem aqui, Êxodo capítulo 24. Nós vamos aqui para além de Moisés um pouco. Olha o que se diz aqui, Vamos ver. Vamos ver onde é que se diz aqui. Êxodo 24. Êxodo 24, 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Bom, aqui neste versículo está dizendo que os filhos de Israel, o que inclui obviamente Moisés, diz que viram o Deus de Israel. Viram o Deus de Israel. E é a partir daqui, irmãos, que nós vamos ver como é que nós vamos entender esta declaração. Será que realmente Deus foi visto pelos filhos de Israel? Será que Moisés viu realmente a Deus? Será que realmente Moisés viu a Deus? Será que os filhos de Israel realmente viram a Deus? Se eles realmente viram a Deus, viram a face de Deus, como conciliar isso com o Novo Testamento que diz que Deus jamais foi visto por homem algum? Vamos continuar a nossa leitura. Deuteronômio 5:4. Olha o que diz aqui. Deuteronômio 5:4. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Aqui diz, face a face o Senhor falou conosco, ou seja, com os filhos de Israel. Vamos lá, versículo 1, capítulo 5. E chamou Moisés a todo Israel, e chamou a Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos
e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco a aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no meio do fogo. Aqui nós temos mais uma declaração, que diz que face a face o Senhor falou conosco do meio do fogo. Bom, no caso de Moisés, lá nós já observamos que lá em Êxodo capítulo 33, versículos 11, versículos 20 a 23, versículo 11, aliás, diz que Deus falou a Moisés face a face. Mas a gente vê que o próprio Moisés, depois ele pede para ver a face de Deus. Então, naquela oportunidade de Êxodo, a gente vê que conversava Deus face a face com Moisés, não significava que Moisés tinha visto a face de Deus, embora Deus estivesse vendo a face de Moisés, isso não significava que Moisés estava vendo a face de Deus. Só que a gente vem para Êxodo 24, o versículo 10 e 11, diz que os filhos de Israel viram o Deus de Israel, viram a Deus. Então aqui começa, irmãos, eu vou dizer que é complicar um pouco as coisas, ok? Principalmente quando nós vamos comparar com o Novo Testamento, que diz que ninguém viu a Deus. Só que Êxodo 24, 10, 11 diz que os filhos de Israel viram a Deus, o que inclui a Moisés. Vamos continuar a nossa leitura. Deuteronômio 34, 10. Olha o que diz aqui. Deuteronômio capítulo 34 e versículo 10. O que diz aqui? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Mas no caso de Moisés, já está explicado, combinando com Êxodo, que conversava o Senhor face a face com Moisés, não significa que Moisés via a face de Deus. O próprio Moisés clamou para ver a face de Deus, e Deus negou e disse: homem nenhum verá a minha face e viverá. Ok, meus irmãos? Vamos aqui, por exemplo, agora nós vamos para a nossa declaração em João 1,18. Moisés viu ou não viu a face de Deus? Os filhos de Israel viram ou não viram a Deus? Êxodo capítulo 24, versículos 10, 11, diz que os filhos de Israel viram a Deus. Repito, Êxodo 24, versículos 10 e 11, diz que os filhos de Israel viram a Deus do meio do fogo. Quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, vou ler aqui para os senhores, olha o que se diz aqui. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, aqui está dizendo claramente, irmãos, Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. E agora, como fica? Deus foi ou não foi visto por alguém? Lembre-se, a tradição judaica e a tradição cristã dizem que o Pentateuco foi escrito por Moisés, e Moisés, de acordo com a tradição cristã, lá em Êxodo, diz que os filhos de Israel viram a Deus. Mas aqui essas palavras que consideramos ser de Jesus Cristo ou de João, não importa. Aqui no Evangelho de João está escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, essas palavras obviamente não são de Jesus, é de João, o escritor, mas não tem importância. O importante é que aqui no Novo Testamento diz, Deus nunca foi visto por alguém. Então aqui vai a minha pergunta: quem está certo? Quem está certo?
o escritor do Êxodo, que diz que os filhos de Israel viram a Deus, ou quem está certo é João, que diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Ora, se o que João está dizendo, irmãos, Deus nunca foi visto por ninguém, e lá em Êxodo diz que os filhos de Israel viram a Deus, se o que João está dizendo é correto, então o que está escrito em Êxodo 24, 10, 11 é mentira, porque não pode ser verdade estas duas declarações. Lá em Êxodo diz que Deus foi visto pelos filhos de Israel, aqui diz que homem nenhum jamais viu a Deus. Estas declarações, elas são conflitantes, as duas não podem ser verdadeiras. Ou o Êxodo está certo e aqui está errado, ou aqui está certo e Êxodo está errado. Como é que nós vamos conciliar estas declarações? Eu pergunto para os senhores, como é que nós vamos conciliar estas duas declarações? E eu vou dizer que aparentemente conflitantes. Como é que nós vamos declarar? Como é que nós vamos conciliar elas duas? Me digam, como é que nós vamos conciliar as duas? Ainda aqui em João 6,46, olha o que é que se declara aqui, ó. João capítulo 6 e versículo 46, olha o que é que diz aqui, ó. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Esta outra declaração aqui diz que ninguém viu o Pai, que é Deus, a não ser aquele que é de Deus. Obviamente aqui ele está fazendo uma referência a Jesus Cristo. Esta outra declaração aqui diz que ninguém viu o Pai, que é Deus. E agora, como é que fica esta declaração? Há aqueles que procuram conciliar, e eles dizem o seguinte, que em João 1,18, quando se diz, ninguém jamais viu a Deus, é uma referência ao Pai. E lá em Êxodo 24, versículos 10 e 11, quando diz, os filhos de Israel viram a Deus, eles dizem então que o Deus que foi visto ali foi o Filho. E lá em Êxodo, quando diz, nunca ninguém jamais verá a minha face, Deus falando para Moisés, ali quem estava falando com Moisés era o Pai, que estava falando com Moisés. Então o Pai falava face a face com Moisés, mas Moisés não via a sua face, ali era uma conversa com o Pai. E quando nós chegamos na outra declaração que diz que os filhos de Israel viram o Deus de Israel, então o que os filhos de Israel estavam vendo não era o Deus Pai, mas sim o Deus Filho. Será que realmente isso é o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos? Será? Será que realmente é isto que a Bíblia está dizendo? Será que quando Deus conversava face a face com Moisés, como qualquer conversa com seu amigo, e depois Moisés pede para que Deus mostre a sua face, e Deus diz, ninguém verá minha face, verá. Será que ali era o Deus Pai? E quando aparece a narrativa que Deus foi visto pelos filhos de Israel, inclusive por Moisés, ali era o Deus Filho? Ora, meus queridos, eu quero lhe mostrar uma coisa. O Deus Filho, ele é tão invisível como o Deus Pai. Como professor, mas eu fui ensinado assim, que o Deus que é visto nas páginas do Antigo Testamento é o Deus Filho, e o Deus que jamais é visto, que ninguém pode ver a sua face e permanecer vivo, é o Deus Pai. Pois eu quero lhe dizer aqui que esta interpretação, com todo respeito aos meus irmãos, a partir dos pais da igreja, Justino de Roma, ele ensinou isso,
Tertuliano, ele ensinou isso. Isso vem lá dos pais da igreja, que diziam que o Deus que era visto no Antigo Testamento era o Deus Filho, e que o Deus que era invisível, que não poderia ser visto porque não permaneceria vivo, era o Deus Pai. Esta interpretação, irmãos, ela, por mais engenhosa que seja, por mais bonita que seja, ela não corresponde à verdade dos fatos, e eu vou lhe mostrar isso agora. Santo Agostinho, no quarto século, ele conhecia essa interpretação e ele foi de encontro a esta visão. De acordo com Santo Agostinho, ele diz que a Trindade, ela é invisível. O Pai é invisível, o Filho é invisível, o Espírito Santo é invisível. As qualidades que o Pai tem e que o Espírito Santo tem, o Filho tem, ou seja, a Trindade, ela é invisível. Santo Agostinho, ele disse que se o Pai não pode ser visto, o Filho também não pode ser visto e o Espírito Santo não pode ser visto. E Santo Agostinho, ele ainda fez um desafio para aqueles que dizem que o Pai pode ser visto, ou melhor, que o Pai não pode ser visto, mas o Filho pode ser visto. Santo Agostinho, então, ele pegou este texto bem aqui, que eu vou ensinar para vocês, que eu vou ler, Vamos aqui para Daniel. Santo Agostinho diz que, se for levar por este lado, então Santo Agostinho diz que ele pode também apresentar texto que não só o Filho é visível, mas o Pai também pode ser visto. E olha para onde é que Santo Agostinho veio. Isso está escrito na obra de Santo Agostinho, A Trindade. Olha o que Santo Agostinho trouxe para a discussão. Daniel capítulo 7, versículo 13, olha o que diz aqui, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Aqui o cristianismo unanimemente diz que esse filho do homem aqui é o Messias, é Jesus Cristo. Nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Ora, Santo Agostinho aqui, ele diz que na visão de Daniel, não só o filho do homem, ou seja, não só o Deus Filho foi contemplado, mas também o Deus Pai, que aparece aqui na figura do ancião de dias, foi visto. Então, de acordo com Santo Agostinho, este argumento de dizer que apenas o Filho pode ser visto, ele não procede, ele é falaz. Santo Agostinho provou, à luz da própria Escritura, que se é verdade que o Filho foi quem apareceu no Antigo Testamento, só o Filho, e não o Pai, então Santo Agostinho prova que o Pai também, ele pode ser visto. Daí Santo Agostinho, ele vai dizer que a invisibilidade, ela é nata ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, vou ler mais uma vez aqui, Daniel 7,13, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, que é o Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias. E aqui é simples, quem é o ancião de dias? É o Deus Pai, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Ora, meus irmãos, Santo Agostinho, ele argumentou muito bem. Basta eu perguntar para você aqui, o Filho do Homem quem é? É o Messias. E o ancião de dias quem é? É o Deus Pai. Nas visões de Daniel, ele estava vendo o Filho do Homem, o Messias estava, mas ele estava também vendo o ancião de dias, e o ancião de dias aqui é o Pai, ok? Só que, obviamente, Santo Agostinho, ele usou isso aqui como um argumento contra esta ideia de que apenas o Filho era visto e o Pai não. Ele provou que o Pai também, ele poderia ser visto, mas a invisibilidade, ela é inerente à Trindade. Então cai por terra esta ideia de dizer que apenas o Filho pode ser visto. Quem aparecer nas páginas do Antigo Testamento
era apenas o Filho e nunca o Pai. Cai por terra, porque este ancião de dias que Daniel viu é o Deus Pai, e o Filho do Homem, ou semelhante ao Filho do Homem, é o Deus Filho. Então está sendo contemplado aí o Pai e o Filho. Na apreciação de Santo Agostinho é isso. Bom, mas vamos lá, eu quero lhe mostrar aqui, meus irmãos, vamos lá, eu quero lhe mostrar também que o Filho, ele é tão invisível contra o Pai. E se você diz que nas páginas do Antigo Testamento o Pai nunca foi visto, eu quero lhe falar agora que o Novo Testamento, ele diz que o Filho também nunca foi visto por homem algum. Como é, professor? Professor, mas lá em João 1,18, quando diz que Deus nunca foi visto, lá é uma referência ao Pai. É você quem está dizendo. É você quem está dizendo. Mas eu quero lhe mostrar uma outra referência muito clara que diz que o Filho, na qualidade de Deus, na sua forma pré-existente, na forma de Deus, ele nunca foi visto por homem algum. Professor Nathaniel, eu ainda não vi este versículo. Eu gostaria que o senhor me mostrasse, pois eu vou lhe mostrar agora. Eu convido você, venha aqui comigo. Vamos aqui para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 1 Timóteo 6 e versículo, vou começar aqui do versículo 14. 1 Timóteo 6,14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde esta palavra, aparição, manifestação, guarde isso, ó. Até a manifestação ou aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, a qual, ó, esta expressão, a qual, esta palavra, a qual, refere-se ao quê? A aparição. O que o autor Paulo está dizendo é exatamente isso aqui, o que ele diz, ó. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual o quê? A qual aparição a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está bem aqui, meu irmão, na vinda de Jesus Cristo, na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, entenda bem, na aparição de Cristo, quem será revelado? A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ora, eu pergunto aqui para vocês, quando Cristo vier, nós veremos dois, o Pai de um lado e o Filho do outro? Não. Na vinda de Cristo, apenas Cristo vai ser visto. Logo, meu irmão, esse Rei dos reis e Senhor dos senhores aqui, que será visto na manifestação de Cristo, é o próprio Cristo. Mas mais do que isso, vamos lá, a qual, ou seja, na manifestação de Cristo, na manifestação ou nesta epifania, a qual, ou seja, na manifestação, a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores que será manifestado? É o próprio Jesus Cristo. Mas ouça o versículo 16, ouça o versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade. Aqui está falando de Deus, do mesmo que será manifestado na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 16 é muito importante, olha, aquele que tem ele só a imortalidade, apenas Deus tem a imortalidade.
E a prova é que apenas Deus tem imortalidade. Você vai ter coragem de dizer que apenas o Pai é imortal? Não, o Filho é imortal, o Espírito Santo é imortal. Então esta declaração aqui, aquele que tem ele só a imortalidade, ela é inerente à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus triuno, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Senhor dos senhores, que será manifestado, revelado na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, aqui diz, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Está bem aqui, meu irmão? Esta palavra aqui, aquele que tem ele só a imortalidade, ela é aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui declara que o Filho, somente ele, tem imortalidade. Aqui diz que ele habita em luz inacessível, e aqui é dito acerca do Filho. Aqui ainda diz mais, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Aqui eu pergunto, para você que diz que o Deus que apareceu aos filhos de Israel é o Filho, e que o Deus que não foi visto era o Deus Pai, como é que você vai explicar isso bem aqui, que diz que o Filho, e aqui está falando do Filho, do Senhor Jesus Cristo, que aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aparecerá como aquele que tem ele só a imortalidade. Aqui diz que ele nunca foi visto por homem nenhum, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. E agora, meu irmão, este versículo aqui de 1 Timóteo 6,16 declara que o Filho nunca foi visto por homem nenhum, e nenhum homem pode ver. Aqui está falando do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Aqui diz que Deus, que inclui o Filho, nunca foi visto por homem algum. Cai por terra esta interpretação de dizer que no Antigo Testamento o Deus que era visto era o Deus Filho, que aparecia na forma de um anjo e aquele negócio todo, e que o Deus que nunca foi visto era o Deus Pai. Cai por terra esta interpretação, ok? Então vamos lá. Você pergunta, professor, tudo bem, ficou provado que o Filho ele é invisível com o Pai e com o Espírito Santo. Ficou provado que a eternidade, ou melhor, que a Trindade, de acordo com Santo Agostinho, ela é invisível. De acordo com a Bíblia, ela é invisível. Ok, professor, ficou provado, mas ainda eu quero saber uma coisa. Visto que o Filho ele é invisível e que o Filho não foi visto no Antigo Testamento, ou seja, que aquele Deus que se diz que ora foi visto e que ora diz que não foi visto, que Moisés não via a face dele, se aquele Deus que não era visto, tudo bem, professor, se aquele Deus que não era visto era o Deus Pai, e o Deus que era visto, o Senhor não concorda que era, ou melhor, e o Deus que era visto, o Senhor diz que não era o Filho, porque o Filho também era invisível. Então tudo bem, o Deus que não era visto era o Deus Pai. Aí nisso a gente inclui o Filho e o Espírito Santo. Ok, professor, eu vou concordar. O Deus que não era visto era o Deus eterno, o Deus eternamente invisível, o que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então me tira uma dúvida, professor, e aquele Deus que era visto, conforme nós temos bem aqui em Êxodo, que eu vou ler mais uma vez para você, meu irmão. Êxodo capítulo 24, olha, guarde bem na sua memória isso aqui, versículo, vou ler aqui para você mais uma vez, Êxodo 24, 9 até 11, E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Está bem aqui, Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus,
e comeram e beberam. Vamos lá, professor. Se este Deus aqui que foi visto não é o Filho, porque o Filho é invisível também, tal como o Pai, como o Espírito Santo, quem é este Deus que foi visto? Quem é o Deus que conversava face a face com Moisés, professor? Meus irmãos, agora preste bem atenção. Você é convidado aqui para vir para o Novo Testamento, querido. Ouça o que o Novo Testamento diz. Quando o Novo Testamento diz que Deus jamais foi visto, e que não para por aí, diz que o Filho também nunca foi visto, que é invisível, como é que nós vamos conciliar essas declarações? Aqui, de acordo com o Novo Testamento, o que foi visto no Antigo Testamento foi exatamente anjos. Como, professor? Anjos. Aquele Deus que se diz falava face a face com Moisés, ali eram anjos, ou era um anjo. Lá em Êxodo 24 diz que os filhos de Israel viram a Deus, o que eles estavam vendo ali eram anjos, de acordo com o Novo Testamento. Sim, vamos aqui para Êxodo, Atos, capítulo 7, olha o que diz aqui, meu querido. Atos capítulo 7 e versículo 38, vamos lá. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, este aqui ele está falando de Moisés, com o anjo que lhe falava no monte. Veja que Deus, lá no Antigo Testamento, declara que Deus falava no monte face a face com Moisés. Mas aqui o Novo Testamento, interpretando o Antigo, ele diz que na verdade quem estava falando com Moisés não era o próprio Deus, e sim um anjo. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, este Moisés, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais. Aqui o autor joga para Êxodo 24, versículos 9 a 11, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Está bem aqui, meus irmãos. Então vamos aqui ler mais um aqui, versículo 53. O que diz? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. No Antigo Testamento diz que foi Deus quem deu a lei, mas de acordo com o Novo Testamento, aquele Deus ali na verdade era um anjo. De acordo com o Novo Testamento, quem deu a lei diretamente para Moisés e para os filhos de Israel não foi o próprio Deus, o Eterno, porque Deus nunca foi visto jamais por homem algum. Lembre-se, João 1,18, João 6,45 e 1 Timóteo 6,16 diz claramente que Deus nunca foi visto por homem algum. Isso inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, de acordo com o Novo Testamento, o Deus que era visto ali era, na verdade, uma manifestação angelical, era um anjo que mediava as palavras de Deus para Moisés e para os filhos de Israel. Vamos aqui, Gálatas 3,19, olha o que diz aqui, queridos. Gálatas 3,19. O que Paulo diz aqui? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. O mediador é Moisés. Mais uma vez aqui, o Novo Testamento, nas palavras de Paulo, diz que quem entregou a lei, quem aparecia no Antigo Testamento, o Deus que aparecia no Antigo Testamento, na verdade, de acordo com o Novo Testamento, era uma manifestação angelical. O Novo Testamento jamais diz que ele era o Filho. Não, o Novo Testamento diz que ele era anjo. Anjos é que apareciam. Professor, mas o Antigo Testamento diz que era Deus, mas o Novo Testamento diz que eram anjos que apareciam. Vamos aqui ver aqui Hebreus 2,12. Aqui diz, Hebreus capítulo 2. E vamos finalizar.
Hebreus capítulo 2 e versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos, a palavra aqui é a Torá, é a lei, tudo que foi falado no Antigo Testamento, tudo que foi falado no Antigo Testamento, o autor aqui diz que foi falado por anjos, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, meu irmão, a confiar no Novo Testamento está resolvido aqui. Penso eu que eu respondi. Moisés viu ou não viu Deus? Os escolhidos dos filhos de Israel viram ou não viram Deus? O Êxodo diz que sim. Lembre-se, Êxodo 24, versículos 9 a 11, diz que não só Moisés, mas Moisés, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos, que eram os escolhidos de Israel, viram a Deus e comeram na presença de Deus. Mas o Novo Testamento diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, como você vai conciliar isso? De acordo com o Novo Testamento, então, o que foi visto no Antigo Testamento não foi o próprio Deus, mas foram anjos. Anjos mediaram as palavras de Deus. Anjos mediaram. Eu quero ler mais uma vez aqui para você em Atos. Vou ver se dá tempo aqui, querido. Se não der, vocês me perdoem. Atos capítulo 7. O que Atos capítulo 7 diz aqui, Vamos lá. Atos capítulo 7 Atos capítulo 7, olha o que diz aqui, Atos capítulo 7, aqui em Atos capítulo 7, diz aqui, capítulo 7, versículo 30, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. É claro que lá no Antigo Testamento se diz que usa também a mesma expressão, anjo do Senhor. E aqui, em Atos 7,30, diz que foi o anjo do Senhor quem apareceu a Moisés. E volta a dizer, para alguns intérpretes, este anjo do Senhor é uma aparição de Jesus Cristo, mas só que Paulo, e o Novo Testamento, ele discorda. O apóstolo Paulo, lê lá em 1 Timóteo 6,6, diz que o Filho, que o Deus ali que nunca foi visto por homem algum e nem pode ser visto, é o Filho, é o Deus Filho, meus irmãos, nunca foi visto e nem pode ser visto, nunca foi visto e nem pode ser visto. Deus, o Filho na sua qualidade divina, nunca foi visto, nunca. Então, Santo Agostinho está correto em dizer que a Trindade, ela é invisível. Ninguém pode ver a Trindade. Nós só podemos ver o Pai no Filho. Foi isso que Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É só dessa forma que a criação pode contemplar o Pai, é no Filho. Sempre foi assim, sempre será assim, meus irmãos. Então, se o Pai não pode ser visto, o Filho não pode ser visto. Se o Filho pode ser visto, o Pai também pode ser visto. Pode ser visto separado do Filho? Não, mas no Filho. Mas no Filho. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok? Se você assistiu até aqui, você que assistiu até aqui, é porque você gostou. Se você gostou, eu gostaria que você desse um like, tá bom? Participasse, comentasse. Mas o que é isso? Me ajude. Divulgue este vídeo aí para mais 10 pessoas. Me ajude, arranje mais inscritos para mim. Nos ajude, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.